Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, neste domingo, o domingo do Bom Pastor, o Senhor nos reúne. Neste domingo do Bom Pastor, mais uma vez, nos reunimos em torno do Cristo ressuscitado, que continua a espalhar os frutos da ressurreição através do pastoreio da igreja representada pelos seus ministros. Por isso também, no dia de hoje, no mundo inteiro, nós rezamos pelas vocações. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E por causa deste dia, então gostaria de partilhar com vocês a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para este Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Ele nos diz: queridos irmãos e irmãs, no dia 4 de agosto do ano passado, escolhi 4 palavras-chave: tribulação, gratidão, coragem e louvor, para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério. Acho que neste 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, poder-se-iam retomar aquelas palavras-chave e dirigi-la a todo o povo de Deus. Assim, a primeira palavra da vocação é a gratidão. Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só aos nossos esforços, nem depende só dos nossos recursos que podemos escolher. A realização de nós mesmos, de nossos projetos, dos nossos projetos de vida, não é um resultado matemático do que decidimos dentro do nosso eu isolado. Pelo contrário, trata-se de mais ainda, da resposta a um chamado que nos chega do alto. É o Senhor que nos indica a margem para onde ir, e ainda antes disso, nos dá coragem para subir para o barco. E Ele, ao mesmo tempo que nos chama, se faz também nosso timoneiro, para nos acompanhar, para nos mostrar a direção, impedir de encalhar nas rochas da indecisão e nos tornar capazes, até de, como Ele, caminhar sobre as águas tumultuadas. Toda vocação, queridos irmãos e irmãs, nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro, talvez mesmo quando nosso barco estava à mercê da tempestade. Mais do que uma escolha nossa, a vocação é uma resposta a um chamado gratuito do Senhor. Por isso, conseguiremos descobri-la e abraçá-la quando nosso coração se abrir à gratidão e souber reconhecer a passagem de Deus na nossa vida. Quando os discípulos veem aproximar-se Jesus, caminhando sobre as águas, começam por pensar que se trata de um fantasma e ficam assustados. Mas Jesus imediatamente os tranquiliza com uma palavra que deve acompanhar toda a nossa vida, toda a vida do nosso caminho vocacional. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta é precisamente a segunda palavra que gostaria de vos deixar: coragem. Frequentemente, aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós, são os fantasmas que pululam nos nossos corações. Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura para abraçar um estado de vida, como o matrimônio, como o sacerdócio ordenado, como a vida consagrada. Muitas vezes a primeira reação é constituída pelo fantasma da incredulidade. Não é possível que esta vocação seja para mim. Trata-se verdadeiramente da estrada da vocação certa? Precisamente é a mim que o Senhor pede isso? A ser sacerdote, a ser um religioso, uma religiosa, ou abraçar com amor o matrimônio? O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida, como casar-se ou consagrar-se de forma especial a seu serviço, exigem coragem. Ele conhece
as perguntas, as dúvidas, as dificuldades que agitam o barco do nosso coração. E por isso nos tranquiliza: não tenhas medo, eu estou contigo. A terceira palavra é a tribulação, que aqui gostaria de especificar concretamente como fadiga. Todos nós cansamos e por isso toda vocação requer empenho. O Senhor nos chama porque quer nos tornar como Pedro, capazes de caminhar sobre a água, isto é, pegar a nossa vida para colocar ao serviço do Evangelho, nas formas concretas que Ele mesmo nos indica a cada dia, e de modo especial, nas diferentes formas de vocação dos leigos, dos presbíteros e da vida consagrada. À semelhança do apóstolo, porém sentimos desejo e ardor, e ao mesmo tempo nos vemos assinalados por fragilidades, temores e cansaços. A vocação que somos chamados a viver, os ventos podem nos enfraquecer. Pensa em quantos assumem funções importantes na sociedade civil, no casamento, que intencionalmente me apraz definir os corajosos. E de modo especial, penso nas pessoas que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço o vosso cansaço, vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade dos nossos tempos, especialmente deste tempo em que vivemos, o medo do futuro. Jesus nos diz: coragem, não tenhais medo. Jesus está ao nosso lado, e se o reconhecermos como o único Senhor da nossa vida, Ele estendemos a mão e agarra-nos para nos salvar. A quarta palavra é o louvor. Esta é a última palavra da vocação e pretende ser também um convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima. Agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre ela, superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. Caríssimos, especialmente neste dia de oração pelas vocações, mas também na ação pastoral ordinária das nossas comunidades, desejo que a Igreja percorra o caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas no coração de todos os fiéis, especialmente dos jovens, para que cada um possa descobrir com gratidão o chamado que Deus lhes faz. Encontrar a coragem de dizer sim, de vencer o cansaço com a fé em Cristo e, finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Que a Virgem Maria, que aqui na nossa paróquia tão carinhosamente chamamos de Guadalupe, nos acompanhe, interceda por nós e pela nossa vocação. Que assim seja. Amém.